Seja bem-vindo ao canal História na Profecia. Aqui você verá como a história mundial foi predita na Bíblia Sagrada. Sim, você descobrirá como a profecia bíblica tem se cumprido com admirável precisão no decorrer da história. Nosso objetivo é fornecer subsídios com dados e raciocínios em defesa do historicismo como método correto de interpretação das profecias do Antigo e do Novo Testamentos. Este é o quinto vídeo de uma série especialmente dedicada ao estudo do livro do Apocalipse. Temos o propósito de dissecar tudo o que for possível e estiver ao nosso alcance nesse intrigante livro das Escrituras, o último da coleção do Novo Testamento. Neste vídeo começaremos o estudo das 7 cartas de Jesus para as igrejas da Ásia. Nele você descobrirá a quem realmente Jesus se dirige nessas cartas e o que elas têm em comum entre si. Então, bastante atenção agora, pois nosso estudo já vai começar. Quando Jesus apareceu para João na ilha de Patmos, mandou que ele escrevesse um rolo ou livro contendo o que lhe fosse mostrado na visão e enviasse esse livro para as igrejas situadas em 7 cidades específicas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Examinando o conteúdo de cada uma das 7 cartas de Jesus, descobrimos algo interessante. A rigor, elas não são endereçadas diretamente às próprias igrejas, mas aos anjos das igrejas, o que nos leva a fazer 2 perguntas quase óbvias. Afinal de contas, as cartas são dirigidas às igrejas ou aos anjos das igrejas? E por que Jesus enviaria cartas a anjos por intermédio do apóstolo João? Ou será que esses anjos não seriam seres celestiais literais, mas uma maneira de designar alguma outra realidade? De acordo com Apocalipse capítulo 1, versículo 11, as cartas eram sim destinadas às igrejas, mas no início de cada carta, o destinatário não é a igreja em si mesma, mas seu anjo. E aí, as cartas são destinadas aos anjos ou às igrejas? O que ocorre aqui ficará mais fácil de entender depois que descobrirmos quem são os anjos das 7 igrejas. João relata que após receber ordem de registrar num livro o que lhe estava sendo mostrado e de enviar esse livro às 7 igrejas da Ásia, virou-se para ver quem falava com ele. E ao se virar para trás, viu 7 candeeiros de ouro, que na verdade eram hastes verticais ou suportes de lâmpadas. Lâmpadas do mundo antigo, é claro, que consistiam num objeto de barro ou metal com o formato de cálice, no qual se colocava um tecido torcido encharcado de óleo que servia de combustível para o fogo. João nos conta ainda que viu também alguém semelhante a um ser humano no meio desses suportes para lâmpadas, o que significa que eles estavam dispostos como que num círculo. O idoso apóstolo então descreveu a glória daquele ser sobrenatural. Ele tinha vestes talares, isto é, vestes compridas, cuja parte inferior chegava próximo ao calcanhar. Ele estava com um cinto de ouro à altura do peito. Esse cinto não estava na cintura, não, como usamos hoje. O cinto estava mais acima,
na altura do peito. Seu cabelo era muito branco, tendo João primeiramente comparado essa brancura à lã, que de fato é muito branca. Mas logo depois, talvez ao se lembrar de algo ainda mais branco, comparou a alvura daquele cabelo à neve, já que a neve até reflete mais intensamente a luz do sol. Depois, João descreveu os olhos daquele ser sobrenatural, e seus olhos brilhavam como chamas de fogo. Seus pés reluziam como um bronze que acabou de sair de uma fornalha, portanto, estando ainda incandescente. Sua voz era tão forte como o som de muitas águas, figura que João deve ter empregado ao se lembrar do barulho de uma cachoeira ou de ondas muito fortes batendo contra os rochedos de uma ilha. Não nos esqueçamos de que João estava numa ilha. Da boca daquele ser saía uma espada muito afiada de 2 gumes, isto é, de 2 lados. Essa espada deve ser entendida como um símbolo do poder da voz e da palavra daquele ser majestoso. Vale lembrar que, de acordo com Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Aliás, a figura da espada saindo da boca ocorre em outra parte do Apocalipse, no capítulo 19, versículo 15, em que se diz que da boca de Jesus sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Em Apocalipse capítulo 1, ainda se diz que o rosto daquele ser brilhava tão fortemente como o sol ao meio-dia, elemento que nos ajuda a imaginar todo o seu esplendor. E além de tudo isso, aquela pessoa gloriosa tinha na mão direita 7 misteriosas estrelas. Quem seria aquele ser que tinha as características básicas de um homem, mas que de maneira nenhuma poderia ser considerado um ser humano comum? Ele mesmo o revela ao dizer a João: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. A referência é inequivocamente ao Senhor Jesus. Isso é explicitado no começo da carta ao anjo da igreja de Tiatira, na qual se lê: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Portanto, o ser glorioso que João viu naquela visão foi o Senhor Jesus Cristo. Interessante é notar que a descrição de João muito se assemelha à que foi feita pelo profeta Daniel 6 séculos antes, ao relatar sua visão junto ao rio Hidekel, que nós conhecemos como Tigre. Daniel nos conta o que foi que ele viu. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ofaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Podemos até traçar uma comparação entre a descrição de Daniel e a de João. Daniel afirma que o homem que ele viu estava vestido de linho. Portanto, sua ênfase repousa sobre a aparência do tipo de tecido de suas vestes. João, por sua vez, diz que o ser glorioso estava trajando vestes compridas que chegavam até aos pés. Sua ênfase está, portanto, no comprimento das vestes. Tanto Daniel quanto João afirmam que a pessoa que eles viram
estava usando um cinto de ouro. João diz que esse cinto estava à altura do peito. Daniel afirma que o cinto passava pelos ombros. Muito possivelmente, o cinto que João viu atravessava o peito na diagonal, passando também pelos ombros. Daniel fala do ouro puro de Ufaz. Em Jeremias, esse lugar chamado Ufaz também é associado a ouro. Não se conhece a localização de Ufaz, mas parece que era um lugar em que havia muito ouro. Voltando à comparação entre as visões de Daniel e as de João, vemos que para Daniel o rosto daquele ser era como um relâmpago. João compara ao fulgor do sol na sua força. Como vemos, cada qual tentou comparar a luz que irradiava do rosto daquele homem à fonte de luz mais forte de que conseguiu se lembrar no momento em que escreveu. Tanto Daniel quanto João comparam os olhos daquela figura poderosa a duas tochas de fogo, assim como usam a figura do bronze polido para falar de seus pés, embora Daniel esclareça que não somente os pés, mas as mãos dele também eram brilhantes como bronze. E por fim, ao passo que Daniel compara a voz daquele homem glorioso ao estrondo de muita gente, João se serve do som de muitas águas. Curiosamente, em profecias simbólicas, águas representam muitos povos, multidões, nações e línguas. Tanto Daniel quanto João descrevem o Senhor Jesus. A principal diferença entre o que Daniel e João viram está na condição do Filho de Deus. Daniel viu o Filho de Deus na sua condição pré-existente, isto é, antes de sua encarnação. João, por sua vez, viu o Filho de Deus na sua condição já ressurreta e glorificada, portanto, após sua encarnação. De tudo que João viu naquele momento da visão, dois elementos merecem especial destaque. Jesus estava em meio a 7 suportes de lâmpadas e tinha na mão direita 7 estrelas. O Senhor esclareceu a João o mistério desses dois símbolos. Ele declarou: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Os suportes de candeeiros ou lâmpadas vistos por João eram símbolos das 7 igrejas. Considerando que o número 7 significa plenitude, totalidade ou perfeição, as 7 igrejas de Apocalipse representam a igreja toda, isto é, o cristianismo em sua totalidade. É interessante que as igrejas sejam representadas por suportes de candeeiros e não pelos próprios candeeiros ou lâmpadas. A lâmpada é que propicia a luz. Deus é a luz. Sua palavra é a luz. Jesus é a luz. Já a igreja, representada pelo suporte de lâmpada, tem a missão de fazer com que a luz divina de sua palavra ilumine o mundo. É a igreja que tem a responsabilidade de erguer bem alto a luz da revelação bíblica, a fim de iluminar os que se encontram nas trevas do pecado deste mundo. Os cristãos constituem a igreja e eles são luz apenas na medida em que fazem brilhar a luz da palavra de Deus ao mundo. Do contrário, serão apenas trevas. Na visão de Pátimos, Jesus aparece no meio dos suportes de candeeiro. Isso significa que Jesus vela por seu povo e cuida de sua igreja. Ele prometeu estar com seus seguidores até a consumação dos séculos, isto é, até o fim do atual sistema de coisas de Satanás. E Jesus se faz presente no meio de sua igreja, cuidando dela
por meio de seu Espírito Santo. Além de caminhar entre os suportes de candeeiro, Jesus tem em sua mão direita as 7 estrelas que ele mesmo explicou simbolizarem os 7 anjos. Mas isso nos remete novamente à questão: quem são esses 7 anjos? A palavra anjo na Bíblia é tradução do vocábulo hebraico malak e do vocábulo grego angelos. As duas palavras significam mensageiro. O mensageiro tanto pode ser uma criatura espiritual, que nós comumente chamamos de anjo, como pode ser uma pessoa humana. Em Apocalipse capítulos 2 e 3, os anjos das 7 igrejas só podem ser mensageiros humanos, pois não faria nenhum sentido que Jesus enviasse cartas para seres celestiais por meio do apóstolo João. Nas Escrituras, o sacerdote do Antigo Testamento é chamado de anjo do Senhor, pois ele transmitia a mensagem ou vontade de Deus. Além disso, os servos de Deus também são chamados por Paulo de astros no mundo. E o anjo disse a Daniel que aqueles que conduzirem muitos à justiça resplandecerão como as estrelas. Faz sentido, pois, que o ministro ou o ministério que supervisiona cada uma das igrejas seja representado por meio de uma estrela e que esta seja identificada com um anjo. Em resumo, estrela e anjo são duas designações para a mesma realidade, que é a liderança espiritual da igreja. As 7 estrelas estão nas mãos de Jesus para indicar que ele tem os líderes da igreja sob seu poder. Se os pastores forem infiéis no cumprimento de seu ministério, Jesus poderá lidar com eles da maneira que for necessária para proteger o seu povo, pois Jesus tem todo o poder sobre eles. Quando percebemos isso, entendemos também que a igreja, representada pelo suporte de candeeiro, não se confunde com um anjo, isto é, com o ministro religioso, representado pela estrela. Por vezes, quando vemos os líderes religiosos, ou mesmo a liderança em peso, incorrer em erros ou em condutas antibíblicas, somos levados a condenar e a rejeitar a igreja toda. Mas precisamos ter em mente que uma coisa é a estrela, isto é, o anjo, ou seja, o ministério, a liderança, e outra coisa é o suporte de lâmpada, isto é, a igreja, ou seja, o povo. Não devemos, pois, confundir a igreja com sua liderança, assim como o suporte de candeeiro não é a estrela. Uma coisa é a estrela, o líder, outra coisa é o suporte de candeeiro, isto é, a igreja. Aliás, quando atentamos nisso, percebemos que as palavras de elogio, reprovação e estímulo constantes das 7 cartas de Jesus dirigem-se, na verdade, ao anjo ou líder de cada uma das igrejas, não às igrejas, bem, pelo menos não a elas em primeiro plano. Isso fica muito claro em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, em que Jesus adverte o anjo a quem a carta é enviada que, se ele não se arrepender, moverá de seu lugar o seu candeeiro. Ora, como já vimos, o candeeiro, ou mais corretamente o suporte de lâmpada, é símbolo da igreja. Se Jesus estivesse se dirigindo diretamente à igreja, a mensagem do capítulo 2, versículo 5 ficaria estranha, pois teríamos que concluir que Jesus teria dito que, se a igreja não se arrependesse, ele tiraria a igreja da igreja, o que não faz o menor sentido. Na verdade, a mensagem de Apocalipse capítulo 2
versículo 5, é dirigida ao anjo da igreja, ou seja, à estrela, não ao candeeiro ou suporte de candeeiro. Em outras palavras, essa advertência é destinada à liderança da igreja e não à igreja propriamente dita. O que Jesus está dizendo em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, é que se a liderança da igreja não se arrepender e não voltar à prática das primeiras obras, ele vai tirar a própria igreja do controle dessa liderança. Portanto, as mensagens constantes das 7 cartas de Jesus são destinadas, acima de tudo e primariamente, aos líderes da igreja, não à igreja propriamente dita. Entretanto, como já observamos em Apocalipse capítulo 1, versículo 11, João recebe ordem de escrever as cartas e de enviá-las para as 7 igrejas. É claro que isso poderia ser porque os líderes fazem parte das igrejas, de modo que, enviando as mensagens para as igrejas, as cartas chegariam aos seus líderes, a quem elas se destinavam. Mas, na verdade, o que ocorre é que, por seu conteúdo, as mensagens de Jesus contidas nas 7 cartas podem ser aplicadas tanto aos líderes quanto aos liderados, uma vez que nas comunidades eclesiásticas do primeiro século não havia uma forte distinção entre clero e leigos. Os líderes não eram um grupo à parte, mas integrantes das suas próprias comunidades. Aliás, essa distinção entre clero e leigos não pertence à doutrina e à prática do cristianismo primitivo. Assim, embora as mensagens das 7 cartas sejam endereçadas primariamente aos líderes das igrejas, de certo modo, elas são aplicáveis a todos os membros dessas mesmas igrejas. São mensagens que, em maior ou menor grau, servem para todos e podem beneficiar a todos. Outro ponto importante que precisamos observar é que o verdadeiro remetente das cartas às 7 igrejas não é o apóstolo João, mas o próprio Senhor Jesus. É ele quem se identifica no começo de cada carta, e é ele que se dirige aos anjos das igrejas. E essa identificação é feita com as características físicas com as quais ele se apresentou a João e que foram descritas no capítulo 1. A maneira como Jesus se identifica é apropriada às características e à experiência de cada igreja. Por exemplo, ao anjo da igreja de Esmirna, Jesus se identifica como o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Para uma igreja que estava para sofrer tribulação, prisão e até a morte, era muito apropriado que Jesus se apresentasse como o que esteve morto e tornou a viver. O mesmo se dá com a maneira como Jesus se identifica aos anjos das demais igrejas. Falaremos mais pormenorizadamente disso quando tratarmos de cada igreja em separado nos próximos vídeos. Assim como a identificação de Jesus, a promessa feita na parte final de cada epístola é apropriada para a realidade de cada igreja em particular. A igreja de Esmirna, por exemplo, é dito que o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Quão importante para aqueles que estavam para sofrer tribulação, prisão e martírio era saber que, se fossem vencedores na batalha contra o pecado e o mundo, de nenhum modo passariam pela segunda morte. Poderiam até sofrer a morte comum, a que praticamente todos os seres humanos estão sujeitos, mas depois ressurgiriam na ressurreição da vida e não sofreriam a segunda morte. Além da menção ao destinatário da carta, que é o anjo da igreja,
da identificação personalizada de Jesus como remetente da carta e das promessas adequadas às condições particulares de cada igreja, há dois outros itens que também se repetem em quase todas as epístolas. Cada carta traz uma reprovação, exceto para as igrejas de Esmirna e de Filadélfia, pois a integridade espiritual de sua liderança só mereceu o maravilhoso reconhecimento e amável incentivo da parte do Senhor Jesus. Também em cada carta há um elogio à liderança da igreja, com clara exceção da carta à igreja de Laodiceia, na qual só encontramos reprovação, nenhum elogio. Alguns também consideram que não há elogio à igreja de Sardes, embora se possa sim perceber alguma palavra de reconhecimento positivo ali. Exploraremos mais detalhadamente os elogios e reprovações aos anjos das 7 igrejas e, por que não, às próprias igrejas, quando examinarmos com mais atenção o conteúdo de cada uma das 7 cartas de Jesus. Ao encerrarmos este vídeo, não poderíamos deixar de destacar algo que se ressalta em todas as 7 cartas: o conceito de que só há promessas para os vencedores. Não há promessas para os derrotados. As promessas são todas dirigidas aos vencedores. O vencedor é que comerá do fruto da árvore da vida. O vencedor é que de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O vencedor é que receberá do maná escondido, bem como uma pedrinha branca com o seu novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O vencedor é que receberá autoridade sobre as nações, bem como a estrela da manhã. O vencedor é que se vestirá com vestiduras brancas, não terá seu nome apagado do livro da vida e que Jesus reconhecerá perante Deus Pai e seus santos anjos. O vencedor estará qual coluna vigorosa no santuário de Deus e terá gravado sobre si o nome de Deus, o nome da cidade santa e o novo nome de Jesus. Por fim, o vencedor é que se assentará com Jesus sobre seu trono, assim como Jesus também venceu e se assentou com seu Pai em seu trono. Sim, assim como Jesus venceu, você pode vencer também. Você pode e deve ser um vitorioso na vida espiritual. Lembre-se de que todas as promessas são para os vencedores. É verdade que Jesus nunca pecou e nós, ao contrário, já pecamos. Não temos como igualá-lo nisso. Nesse aspecto, Jesus é único e inigualável, mas ele sofreu e morreu para pagar por todos os nossos pecados e nos dar uma nova oportunidade, uma nova chance. E se nos arrependermos sinceramente de nossos erros e nos entregarmos totalmente à direção do Espírito Santo, Deus operará em nós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade, de tal maneira que poderemos vencer todas as tentações, assim como Jesus venceu. Cada epístola termina com as palavras: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, o conteúdo das 7 cartas não somente se estende às próprias igrejas e não apenas aos seus anjos, como também consiste na mensagem que o Espírito Santo tem para elas e para cada um de nós. A notícia da vitória sobre o mal pelo poder de Deus é a mensagem do Espírito Santo para você. Se você já falhou, se você já errou, se você já fez coisas terríveis e se sente desanimado ou deprimido, não desista. Deus não desistiu de você. Você pode se transformar num vencedor.
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está dizendo para você também. Torne-se um vencedor pela graça efetiva de Deus. Uma graça que perdoa, que dá uma nova chance e que também liberta a alma da escravidão do pecado. Essa promessa é para todos nós. É para você também. Que Deus o abençoe.